Vasco da Gama. Uma vitória para trazer esperança, né? Passar 30 dias esperançoso com o grande Vasco da Gama, que outros gols como este possa acontecer. Seja bem-vindo, família vascaína, ao Vasco 10 desta sexta-feira, dia 13 de junho, né? Um dia de vitória, um dia de alegria pela vitória do Vasco da Gama. E você que está com a gente, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, pode fazer aquela resenha também, deixar seu nome e sua cidade aí, para a gente mencionar você sempre no final do programa. E compartilha aí com os amigos as nossas programações, os nossos vídeos, tá? No Instagram, @Vasco10RD, também ajuda bastante a gente por lá também. E essa vitória, sua alegria com o nosso Vasco da Gama, que deu, olha, o Vasco deu um recital de jogadas, né? Muitas trocas de passes, né? Uma boa evolução, não troca de passes de tocar por tocar, mas indo para frente, evoluindo, né? Isso foi um grande diferencial, né? Sempre objetivo, né? Sempre vertical. Pô, muito bacana, muito bom ver o Vasco, né? Que colocou em prática tudo que treinou aí nos últimos 10 dias, tá? Uma vitória que não teve sustos. É claro que o São Paulo, muita gente vai falar, mas São Paulo é São Paulo ruim, São Paulo desfalcado, São Paulo assim. O São Paulo tem a segunda melhor campanha aí da Libertadores, né? No Brasileiro não tá nada legal, mas a gente não tem nada a ver com isso, não houve susto. No início do jogo, onde ficou mais equilibrado, o jogo ficou um jogo justo ali, o Vasco segurando o São Paulo, né? E depois se impôs, e aí isso foi o diferencial aí. É claro que esse toque de bola para frente animou muito a gente, né? E a força do time, sobretudo do Ryan, nos seus gols, nas suas jogadas, foi muito legal mesmo. E eu quero chamar meu amigo Gilson Santos. Gilson Santos, como dizia o poeta popular aí de São Paulo, alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo, né? A Ipiranga com a São João. E quando a bola cruza o gol? Gilson, o que você achou aí da vitória do Vasco da Gama? Olá, Erasmo! Olá você, vascaíno, que chega neste momento a Vasco 10. E Erasmo, sexta-feira 13, de muita alegria e muita comemoração por todos os torcedores cruzmaltinos de todo o Brasil. O Vasco ontem, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo em pleno Morumbi por uma vitória impiedosa. 3-1, com direito a gols de Verrete, Ryan e Nuno Moreira. Pela primeira vez, os 3 atacantes do Vasco da Gama marcando na mesma partida. Um Vasco muito organizado, Erasmo. Fernando Diniz teve 11 dias para treinar essa equipe e me parece muito diferente dos últimos treinadores do Vasco da Gama. O tempo não parecia fazer efeito, mas os 11 dias de Fernando Diniz entregou um Vasco muito diferente do que vinha atuando nas últimas partidas. 3-1, um Vasco muito seguro e com direito a olé no final do jogo. Felipe Coutinho foi o grande maestro da equipe, fez uma grande partida, não fez gols, mas foi peça importantíssima nessa vitória do Vasco. Outros destaques, Ryan abriu o placar e foi um dos melhores jogadores da equipe, jogando muito bem. E o Ryan é um jogador que evolui partida após partida depois da chegada de Fernando Diniz. Com essa vitória, Erasmo, o Vasco passa a ocupar a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco terá uma parada aí, como todas as equipes do Campeonato Nacional. Vem aí o Super Mundial e o Vasco dará 10 dias de folga aos seus jogadores para depois retomar os treinamentos de Fernando Diniz. Alguns amistosos já estão previstos pela diretoria vascaína e o Vasco pode comemorar nesta sexta-feira 13 uma vitória que não vinha
há 13 anos. A última vez que o Vasco venceu no Morumbi foi em 2012 e há 13 anos o Vasco não vencia o São Paulo na capital paulista. Tá certo, Erasmo? Então, grande partida do Vasco, torcedor comemorando aí em todo o Brasil. O Vasco agora que terá tranquilidade durante o Super Mundial para poder Fernando Diniz fazer as suas observações. Jogadores poderão chegar aí durante esse período. Admar Lopes segue trabalhando e o Vasco pode apresentar algumas contratações nos próximos dias e que vão ajudar o Fernando Diniz na montagem dessa equipe. E agora, Erasmo, quebrando o protocolo aqui de nossa programação, quero mandar um grande abraço ao meu irmão Gilvando, que amanhã, 14 de junho, amanhã sábado, completará mais uma primavera, mais um aniversário aí do meu querido irmão Gilvando. Quero antecipar aqui os meus parabéns, dar as minhas felicitações ao nosso querido ouvinte, irmão Gilvando, em Jundiaí, São Paulo. Tá certo, Erasmo? É isso aí, Gilson. Quero também externar aí nossos abraços aí ao Gilvando Santos, grande Gilvando aí de Jundiaí, fazendo aniversário, né, neste sábado. Parabéns, meu querido. Um grande abraço para você. Obrigado aí pelo carinho, pela consideração. Saúde, sucesso, muitas vitórias do Vascão neste próximo ano. Coutinho deu um show de bola, né? Muita vontade, muita técnica, né? E brigando, né? Brigando com os próprios companheiros, brigando com a arbitragem, né? Se impondo no jogo contra os adversários. Grande partida de Coutinho. O Nuno jogando muita bola, fazendo gol, inclusive, né? Sendo chamado a atenção pelo Diniz. Diniz queria o Nuno mais dentro do jogo. Não adianta você ficar na ponta lá parado, né? Então o Diniz chamando o Nuno para o jogo, muito legal. O Verratti, né, contribuindo muito na marcação. Interessante o posicionamento do Verratti, né? O Diniz gosta que o centroavante participe mais na marcação, inclusive, né? Então o Verratti, às vezes, na defesa, quando o Vasco defendia, muitas vezes ele estava atrás do Coutinho e do Nuno, né? Até do próprio Rayan também, muito interessante aí. Mas o Verratti compôs muito bem aí, deixando o seu golzinho. E o Rayan, cara, o Rayan participando dos gols aí com muita força, né? Desequilibrando ali pela direita, a arrancada do Rayan, um jogador totalmente diferente. A gente chamava o Rayan de lento, né? Desinteressado. Agora um jogador que vai até o final, perde a bola, recupera a bola, vai até o fim e fez uma grande partida aí. Os vascaínos estão felizão, né? Isso é muito importante. E eu quero, na minha felicidade, eu quero retificar, que a gente dá uns abraços aqui, mas às vezes comete uns erros, umas gafes, né? Eu quero retificar aqui meus abraços aqui, pedir desculpa, tá? Pedir desculpa aos moradores da cidade de Puxinanã, Paraíba. Agora acertei, né? Galera de Puxinanã, Paraíba, sobretudo o mestre Macena e a Sandra Helena. Um grande abraço mais uma vez aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback. Nesse 13 de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Jequié. Aí Jequié, aí tem uma galerona na Jequié que está sempre aqui com a gente também. Jequié, que é muito Vasco. Eu tô quase decretando capital fora do Rio, né? Capital off-Rio, do Vasco da Gama, porque tem muita gente de Jequié, muito Vasco. A gente tem um carinho tremendo pela cidade aí do interior da Bahia. E o padroeiro, né, é o Santo Antônio. Vai ter festança lá. Essa festa é característica da cidade, é o orgulho da cidade. Então hoje é aniversário de Jequié, festa em Jequié. E olha, tem um elenco lá. Hoje eu vou mandar um abraço para um elenco aí de ouro de Jequié: o Djalma Caxanga, Jurandir Bigode a gente entende, né? O Gaso, mas quem? Sargento Ailton Silva, olha aí, Ailton Silva aí, né? O Wilson Roque,
E aos atletas de Cristo, essa galera aí, atletas de Cristo de Jequié, um grande abraço para vocês aí, uma grande festa, né? Saúde aí, felicidade e muitas alegrias com o nosso Vasco da Gama. Você que acompanha a gente, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, né? Deixa aquele like, compartilha com os amigos, né? Deixa um comentário, seu nome, sua cidade, é importante. Fala aí do momento do Vasco aí pra gente fazer essa resenha. Agora são 30 dias sem jogos e do que vai ser no nosso coração. Justamente quando o Vasco pega, né? Pega aquele embalo. Aí agora 30 dias parado. Ai, meu coração. Mas estamos juntos, estaremos juntos nesses próximos dias falando aí do Vasco da Gama, das movimentações. Agora vai ter assunto de contratações, né? Que o Vasco contrate aí as figuras certas para continuar esse novo ano. Tá bom, galera? Um grande abraço para você, né? Um ótimo final de semana, com certeza será ótimo. E a gente volta na segunda. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita.